Olá a todos, espero que estejam todos bem. Esta é uma altura do ano em que muita gente, e de forma muito distinta, muitas vezes, celebra a Páscoa. Por causa disso, achei oportuno nós podermos meditar um pouco sobre a história da Páscoa, o que é que significa a Páscoa. Começar, se calhar, por referir que a palavra em si, Páscoa, ela vem do hebraico e significa passagem. A Páscoa foi, de facto, instituída pelo próprio Deus, não para a humanidade no seu todo, mas para um povo muito específico, para o povo judeu que se encontrava escravo do Egito naquele momento, ou seja, por volta do ano 1445 a.C. Nós podemos ler isso em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 27. Diz assim: Então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Ou seja, na realidade estamos a falar que Deus instituiu a Páscoa no momento de libertação do povo de Israel do Egito. Okay? Marcou a história daquele povo e na realidade marcou a vários níveis, com a questão da libertação, com um novo começo de vida, porque o seu próprio calendário naquele momento ele foi inclusive alterado. Ou seja, o próprio mês de início do seu calendário começou a ser aquele mês, o mês em que eles foram libertos, okay? O mês de Nisan. E então, na realidade, há um novo princípio, há uma nova esperança, uma nova vida a partir daquele momento. Então, realmente, a Páscoa foi instituída para este povo e celebrada na primeira vez da seguinte forma. Então, no dia 10 desse primeiro mês, correspondente ao nosso março ou abril, o mês de Abide, o povo devia separar um cordeiro ou um cabrito e no dia 14, deveriam sacrificá-lo na tarde desse dia. Depois espargiriam o sangue do cordeiro ou do cabrito nas portas, nas ombreiras das portas, não é? Para que o anjo, como há pouco referimos, ao passar, ele não entrasse nessas casas quando viesse matar os primogénitos do Egito. Depois era tomada uma refeição. O cordeiro ou cabrito seria assado com pães asmos, pães sem fermento, com ervas amargosas, conforme nós lemos em Êxodo capítulo 12, versículos 8 e 9, e devia ser comido apressadamente, com lombos cingidos, calçados e com o cajado na mão, prontos a poderem sair a qualquer momento. Por fim, tudo aquilo que não fosse comido até de manhã deveria ser queimado. Êxodo 12, 12 a 13 diz assim: E eu, diz o Senhor, passarei pela terra do Egito nessa noite e ferirei todo o primogénito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Okay? E isto foi marcante para aquele povo, foi um princípio de história completamente espetacular. Na realidade, esta celebração da Páscoa não era uma celebração para ser tida apenas naquele momento, no momento em que eles iriam ser libertos, mas foram instruídos para que pudessem ser celebradas as Páscoas anualmente como memorial eterno. Ou seja, a preparação e a celebração daquela Páscoa deviam ser repetidas, com exceção, obviamente, da questão da aspersão, de forma anual e para todo sempre por aquele povo. Okay? Agora, inclusive, era tão importante esta celebração que, quando não fosse possível a celebração naquele dia pelo povo, poderia haver uma segunda oportunidade de ser efetuada essa celebração um mês depois, conforme podíamos ler em Números, capítulo 9, versículos 10 e 11. Agora, onde é que efetivamente depois, de uma forma anual, esta celebração devia ter lugar? Inicialmente, quando eles estavam no deserto, obviamente nas tendas, não é? Depois nas casas, quando eles chegaram à terra prometida, antes da construção do templo de Salomão, depois no próprio templo, a partir do momento em que o templo foi construído, e por fim,
depois da destruição do segundo templo, então em família, já sem recorrer à questão dos próprios sacrifícios. É neste período, neste contexto desta Páscoa dos judeus, que por volta do ano, entre o ano 29 e o ano 33, os próprios teólogos e historiadores não estão muito certos ainda, mas é mais ou menos consensual que terá sido mais ou menos nesta data, que durante esta festa, então Jesus Cristo terá morrido. Okay? E nós sabemos, ao ler a Bíblia, que frequentemente Deus usa muitas imagens para poder falar sobre coisas futuras e sobre realidades futuras que vão acontecer. E mais uma vez também, para além de um ponto particular muito importante na história do povo judeu, a questão da libertação do Egito, na realidade tudo isto também acabaria por ser um símbolo daquilo que aconteceria nesta Páscoa em particular em que Jesus morreu. 1 de Coríntios, capítulo 5, versículo 7, a segunda parte do versículo 7, ele diz: porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Hebreus 10, 12 e depois 14 a 18 diz: mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu coração, as escreverei nos seus entendimentos, e acrescenta: jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Okay? Ou seja, a primeira Páscoa instituída pelo próprio Deus para o povo de Israel, e nesse período em particular, no ano entre 29 a 33, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme foi descrito pelo próprio João Batista, veio e morreu não apenas pelos judeus, mas morreu por todos. Okay? Agora nós temos a possibilidade de ter um novo começo. Assim como o povo de Israel teve um novo começo e pôde ter liberdade da escravidão que estava a passar no Egito, nós hoje em dia, por causa daquilo que Jesus fez, então temos a oportunidade de começar de novo, de ser libertos da nossa maneira de viver, por vezes egoísta, baseada nos nossos desejos desordenados, nos nossos pecados, na realidade, não é? Então podemos começar de novo por causa daquilo que Ele fez uma única vez, naquela altura, durante o período em que se celebrava a Páscoa dos judeus. E depois daquela altura, somos incentivados a celebrar não a Páscoa uma vez por ano. Efetivamente, a Páscoa não é uma festa, não é uma celebração que Deus instituiu para pessoas que não sejam judeus, mas o próprio Jesus, para os seus próprios seguidores, ele instituiu uma celebração, sim. Mas essa celebração é a ceia do Senhor, em que existem símbolos, o símbolo do pão e o vinho, que simbolizam efetivamente o corpo e o sangue que Jesus derramou por nossa causa, para podermos ter esta nova vida, este novo relacionamento com Deus, que está livre daquelas coisas que nós não nos conseguimos desapegar. Mateus 26, 26 a 28 diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: bebei deles todos, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. E depois, em Lucas, no capítulo 22 e versículo 19, diz: fazei isto em memória de mim. Ou seja, Jesus aqui diz que dá-nos a entender que é algo que nós devemos recordar no futuro, aquilo que Ele fez. Ou seja,
de maneira nenhuma ficamos com a ideia de que o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Jesus, mas é uma memória, ou seja, é lembrar daquilo que Ele fez e daquilo que nós podemos ter, um começar de novo, um ser livres daquilo que nos escraviza, que é apenas possível pela graça que Jesus nos veio dar em si mesmo. Por isso, a Páscoa tem a ver com isto. A Páscoa é uma festa de libertação dos judeus da sua escravidão no Egito, mas depois, particularmente, aqueles que não são judeus e para nós que não somos judeus, hoje, a Páscoa, acima de tudo, tem a ver com uma Páscoa muito específica, onde o nosso Salvador, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, veio morrer por causa dos nossos pecados, dos meus pecados, para que eu pudesse começar a minha vida de novo, pudesse começar em branco novamente e pudesse ser liberto daquilo que me oprimia, que me escravizava, dos meus vícios, das minhas coisas que me afastavam de Deus, e pudesse ter um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Ele que morreu como um cordeiro, mas que ao terceiro dia ressuscitou e está vivo para todo o sempre. Ele que é, efetivamente, a nossa Páscoa.